Pecado para a morte. Sendo a lei de Deus a palavra de vida, segundo o que escreveu Moisés no livro de Deuteronômio 32:47, e a lei do Espírito de vida, conforme escreveu Paulo em sua epístola aos Romanos 8:2, a transgressão dessa lei resulta em interrupção na relação com a vida, Jesus, ainda que não resulte em morte física imediata para o que cometer a transgressão. Diz-nos a Escritura que se alguém transgredia a lei de Moisés, morria sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 28 e 29. Como nos diz as Escrituras, do primeiro pacto teve a aspersão do sangue de animais, mas o segundo pacto tem o sangue de Cristo, de Jesus. E isso ocorreu quando da abolição da ceia Páscoa e do estabelecimento da ceia do Senhor, e ocorre ainda hoje quando é aceito e firmado o novo pacto com Cristo na ceia. Êxodo 24, de 6 a 8, Hebreus 9, 18, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Antes do batismo, o crente toma conhecimento da condição para entrar na vida, guardar os mandamentos do Senhor. É batizado para a justificação dos seus pecados cometidos anteriormente, come a carne e bebe o sangue de Cristo, simbolizado no pão asmo, sem fermento, e no vinho não alcoólico, o suco de uva. A justificação dos pecados cometidos anteriormente ao conhecimento da verdade de Cristo e seus mandamentos nos é possível com o ato de justiça correspondente ao batismo por imersão, símbolo da morte e ressurreição de Jesus, e mediante o qual morrimos para o pecado e renascemos para uma nova vida incorruptível, deixando de ser servos do pecado e feitos servos da justiça. Romanos 6,18. Os pecados passados são apagados e tem nisso uma nova vida. Diz-nos a Escritura, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. E esse nascimento corresponde ao que disse Jesus a Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma poderá entrar no reino de Deus. João 3,5. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. E eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, do verso 1 ao verso 4. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. 1 João 3, 24, primeira parte. Escrito está, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, do verso 12 ao verso 15. João, inspiradamente, falou de um pecado para a morte. Veja, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João 5, 16, 17. Escreveu esse visto aos Hebreus, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo de justiça e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, do verso 26 ao 27. Passamos ao encadeamento dos textos relativos ao tema e vejamos a que o texto acima refere-se. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. 1 João 2, 3. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3, 7. Todos os teus mandamentos são a justiça. Salmo 119, verso 172, última parte.
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Como vimos atrás o apóstolo Tiago discorrer, a cobiça de cada um é que o engane e dá à luz ou concebe o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Assim, se pecado é transgressão da lei, pois o apóstolo que ele não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás, então a morte que corresponde à cessação da relação com a vida de Jesus é a transgressão da sua lei, por cujo pecado não há desiste oferta de sacrifícios, já que este fora feito de uma vez por todas. E se não há verdade em nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 8 e verso 9. Sendo a justiça de Deus os seus mandamentos, a injustiça corresponde à transgressão desses mandamentos. Já que o pecado é o aguilhão da morte, quem morrer em transgressão desses mandamentos, a lei de Deus, não poderá ressuscitar para receber a coroa da vida eterna, nem a coroa da justiça, nem a coroa de glória. E como os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, devemos saber que estar em Cristo é estar guardando os seus mandamentos. Pois disse Jesus, está em mim e eu em vós. João 15, verso 4, primeira parte. E João, e aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. 1 João 3, 24, primeira parte. Oliprestes, missionário.